Romero Carvalho? É interessante, Zé, que você produziu o disco do Camisa de Vênus, né? Era a sua experiência como produtor antes, que é um disco punk, um disco também histórico, né, na música brasileira. Mas esse já deixou você ali com a confiança de ligar e falar: quero participar, quero produzir esse disco. Você acha que era uma ousadia sua, aquela ousadia jovem? Ou Era muita cara de pau, era muita arrogância, tá? E é aquele tipo de coisa que você faz na juventude. O que pode acontecer de pior que o cara dizer não, dar uma gargalhada e falar, nem pensar, tá maluco. Mas fui lá e eu tinha certeza de que ali tinha uma coisa muito especial, eu queria participar daquilo. Aquilo, como eu falei até no livro, aqui eu vi um começo de uma revolução no rock brasileiro, eu falei, quero me alistar. E foi um período muito produtivo da cena rock Brasil, né? O ano de 85, Rock em Rio, grandes discos sendo lançados ali no ano de 85, de 86 também, né? Isso é muito bacana. Você entrou ali, como o Romero falou, você já tinha produzido Camisa e tudo, mas você era um cara iniciante ali, você não tinha muita experiência técnica e Zero experiência técnica. Encarou um desafio gigante, né? Você teve medo real em algum momento ali com a Legião ou foi no embalo da paixão mesmo? Nunca houve medo nenhum, nunca houve hesitação alguma. Naturalmente houve momentos difíceis, naturalmente houve divergências grandes, mas isso faz parte, né, cara? Você se tranca num estúdio durante meses com as mesmas pessoas, todo mundo cheio de convicção, todo mundo cheio de vontade de acertar, todo mundo com a sua própria ideia de como aquilo deveria ser, naturalmente que você vai ter momentos difíceis. E esses momentos difíceis são superados. Eu me lembro de muitas vezes, uma das coisas que quebrava essa tensão era o Ayrton Bahia chegar no estúdio no meio da madrugada, munido de pizza, Coca-Cola e cerveja. E aí todo mundo dava uma paradinha, dava uma gargalhada, comia, bebia, tá no burro, vamos continuar agora. Sabe, ele ouvia uma coisa, dava um toque, que ele sempre tinha uma visão privilegiada por ser um cara muito bom de produção e um cara que chegava lá com o ouvido fresquinho. Estava vendo aquilo pela primeira vez, então ele chegava, dava toques importantes que foram muito valiosos durante toda a gravação do disco. Por exemplo, a estrutura de Perdidos no Espaço, quem deu foi ele. Ela tinha uma estrutura bem mais complicada e não estava funcionando bem, e foi ele falou, vamos fazer assim, pim-pam-pum. Resolveu em 2 segundos. Então, esses momentos aconteciam, mas tinham os difusores, as coisas que impediam que a bomba explodisse. Muito bom. Eu ia perguntar até algo sobre isso, Sal, porque duas coisas. Uma que você ouviu protótipos desse disco, né, nessa fita demo espetacular que você tem aí, essa arqueologia. E qual que você sentiu ser a principal diferença do que você ouviu na fita para o que depois ficou no disco? E outra que, isso que você falou de que teve um momento que você achou isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar. Não. Porque parecia, essa gravação parece que, até pelo seu livro, que o Sal me mandou o livro, eu tinha uma ideia de passar pelo livro, acaba que, obviamente, você tem uma escrita muito privilegiada, o assunto é espetacular e vai num aspecto ali, parece que você está vendo um documentário sobre o disco, né? Acabou que eu li o livro todo, assim, foi uma leitura deliciosa. E, assim, sempre parece uma tensão. Ele passava estava sempre numa distância entre dar muito certo ou dar tudo errado. E essa distância parecia pequena, assim, um limite ali, tênue, uma linha tênue nisso. Olha só, tem um filme, eu acho que é Apollo 11, aquele filme com o Tom Hanks. Sim. E aí tem um momento em que eles estão lá
à deriva, o que vai acontecer? Vão conseguir voltar para a Terra? Vão ficar em órbita a vida inteira? E aí tem uma frase do Ed Harris, que era o diretor do controle do voo, ele fala assim, vamos resolver essa parada, não nessas palavras, mas vamos resolver essa parada, e o fracasso não é uma opção. Então, no meu caso, também o fracasso não era uma opção, não podia dar errado. E eles também tinham isso em mente, não podia dar errado, aquela era uma oportunidade maravilhosa para eles e para mim. Tá? Então, mesmo em momentos de frustração, de divergência, de briga por uma bobagem ou outra, que logo se acabava essa briga, o intuito era o mesmo, fazer um disco de rock sensacional. E a gente tinha ali todo o material. E o que aconteceu, eu faço questão de enfatizar isso, aquele período de meses dentro do estúdio gravando foi um intensivão para a Legião aprender a ser um artista de disco, que era uma coisa nova para eles. Eles eram artistas de palco, tá? Excelentes artistas de palco, mas fazer disco é uma coisa diferente. E ali eles aprenderam a fazer disco, e eu aprendi também a fazer disco. Tá? Mas para eles era muito mais vital isso, porque o disco é deles. O nome que está ali é Legião Urbana. O mundo iria conhecer a Legião Urbana através daquele disco. Aquele era o cartão de visitas deles. Se aquilo não fosse representativo, se aquilo não demonstrasse o melhor que eles poderiam dar, aquilo tinha valido nada. Né? Aquele trabalho todo teria sido em vão. Então, eles se esforçaram pra cacete o tempo todo, trabalharam, suaram a camisa, sabe? Acharam os melhores caminhos e descobriram coisas neles que eles não sabiam que tinham. Tá? Eles foram, como é que eu vou dizer, exercitando esses músculos artísticos deles que talvez eles nem soubessem que tinham. Então, se soltavam para fazer coisas, como por enquanto no final. Tá? Por enquanto, é uma coisa que eu jamais esperaria que a Legião fizesse. Talvez eles jamais imaginariam que eles fizessem aquilo também. Mas, no entanto, ali é o encerramento do disco com uma jornada de autodescoberta até para eles, de concluirmos esse trabalho, e ele é representativo do que a gente é. E o que eu sempre digo é o seguinte, e eles também vão concordar, que é um trabalho em conjunto. Ali tem o trabalho deles, tem o trabalho do Amaro Moço, que era o técnico de som, tem o trabalho do Maírton Bahia, que era o diretor de produção, e tem meu trabalho também. Todo mundo contribuiu com palpites, com ideias, com caminhos, com seleções disso ou daquilo para que o disco ficasse daquele jeito que ele ficou. Perfeito, perfeito. Fui ver se eu estava mutado. O Negrete entrou no meio do caminho. A gente precisa lembrar, né, que era um trio. O Renato tocava contrabaixo até então e tudo. E o Negrete entra na equação e creio eu que dá uma mexida ali, né? Como foi adaptar a dinâmica musical e humana com essa mudança na formação da banda, que passa a ser um quarteto? Acredite se quiser, para mim aquilo chegou como um fato consumado. Eu jamais soube, na hora de ir gravar o disco, o que tinha acontecido antes, por que o Negrete entrou, por que o Renato não ia tocar baixo. Falou-se assim, este é o nosso baixista. Entendi. Vamos trabalhar com ele. E, para mim, a contribuição dele é imensa no disco. Ele dá uma coloração adicional que a Legião não tinha. E isso é uma coisa que não digo eu só, a Fernanda Villa-Lobos, inclusive no livro menciona isso, que ele era um músico superior ao Dado, superior ao Bonfá. E ele tinha influências
que você jamais imaginaria. Era um cara que gostava de hardcore, mas também era um cara que gostava de Earth, Wind and Fire. Então, ele trouxe um molho que fez toda a diferença para a Legião. E dali para frente, continuou adicionando esse molho até que ele saiu por problemas entre eles lá. Pois é. Eu sempre ouvi muito isso também, de que o Negrete, né, Romero, era o melhor músico ali dentre os quatro, né, e tal, e contribuiu bastante. O José aqui corroborando essa informação, essa sensação. O Romero Carvalho, tem muitas faixas que são bem levadas pelo contrabaixo, tanto no primeiro quanto no segundo disco, assim, bass driven, né? A música vai sendo levada pelo baixo, né? E uma coisa, o Renato era um ótimo músico também, porque era um cara muito versátil. Ele tocava piano, teclados, violão, baixo, guitarra, e cantava feito ninguém. Que não deixa de ser um instrumento, né? A voz. Exatamente, exatamente. Então, é até interessante isso que eu queria perguntar. Porque o Renato, obviamente, é o cerne de tudo ali, né? Ainda talvez você tenha um contato com ele na fita. Acredito que você nunca tinha visto esses caras, você coloca isso lá, né? Só para deixar. Não sabia qual era a cara deles. Não tinha fotinha na fita, né? Não tinha uma fotinha no Instagram, né, cara? Deixa eu entrar no Instagram, ver como é que é o cara aqui, né? Não dava. É um vulcão, um vulcão criativo, né? Assim, ver você falando da gravação, por exemplo, de Por Enquanto, como que ele monta toda a canção ali sozinho, queria até que você contasse essa história. Mas ele também era extremamente carismático, mas tinha umas inseguranças, né? Até que leva, inclusive, a entrada do Negrete, uma coisa complexa ali com o Renato, né? Que antecede o disco. Como que ele lidar com esse personagem ali no estúdio, assim? Na verdade, era muito fácil, porque os momentos difíceis do Renato não vinham até mim e, na verdade, era muito tranquilo trabalhar com ele. Eu não consigo lembrar de nenhum grande embate, de nenhuma grande divergência. A gente sempre teve diálogo, sempre teve respeito mútuo. E ele é um cara, como eu falei, muito erudito em termos de rock e pop. Então era muito fácil ele falar comigo, eu falar com ele. Então, especificamente nesse aspecto, sempre houve um diálogo muito grande. Ele era também um pouquinho mais velho, né, do que aquela turma, né? Já mais próximo bacana, de... Ele, ao mesmo tempo, desculpe interromper você, só para não interromper esse raciocínio, se eu não esqueço, ele era um camarada que também delegava muito aos demais integrantes da banda. Ele sempre dizia para falar com um sobre uma coisa, falava com um, quando perguntava alguma coisa, ele não, fala lá com o Negrete, isso aí você tem que resolver isso. Fala lá com o Bonfire, né? Eu vou dado que vai resolver isso. Então, isso era muito bacana de ver. Né? Eu não sei nos bastidores, lá na meia-noite da alma deles, como é que a coisa funcionava, mas ali no dia a dia do trabalho era assim. Legal. Não imaginava. Achava que ele fosse mais centralizador. Não, é interessante isso, né? Fala. Que vocês eram do mesmo... Porque eu acredito que até a fricção que o Renato teve, ou que a banda teve com o Rick e com o Susequim Diantes, é que os dois são fantásticos produtores e enfim, Rick, músico, guitarrista, a gente até fez uma entrevista com ele aqui, ele contava aquela história que ele já contou outras vezes, né, que ele foi falar para, olha, não dá para fazer os caras, não tem jeito, eu já tentei de tudo, eles não sabem tocar. E aí o Renato vai falar, pô, como é que vocês colocam para produzir a gente um cara que nem sabe quem é o YouTube? Isso já mostra uma questão geracional, né, do tipo, entre os adultos do rock and roll ali, né, tal, aquela geração anterior e a molecada ali e tal, né? E você sabia transitar entre esses mundos, né? Sim. Fazer esse link para o Renato e para a banda, que eu acho que também dá o molho que eles precisavam, a liberdade e a segurança de ser quem eles eram, né? Não vamos ser uma banda de country rock nem nada, vamos fazer o que a gente faz. Exatamente, a tranquilidade inclusive, ao expandir os seus horizontes musicais, ao
ampliar o seu raio de ação e de composição, mais de arranjo, porque as músicas já existiam, basicamente. Eles estavam se sentindo seguros para fazer isso, e isso para eles foi uma faculdade de gravar disco. E para eles, eu já falei isso e repito, eles evoluíram muito durante o processo, né? Então, eles entraram no estúdio de um jeito e saíram de outro. Foi extremamente rica e enriquecedora essa experiência para eles. E o resultado é que o disco ficou ultra forte, com um condimento pop muito claro, e isso só ajudou a Legião. Isso não, como é que eu vou dizer, corrompeu a alma deles, de jeito nenhum. Isso não foi uma renegar o que eles eram. Pelo contrário, eles mostraram que eles eram muito mais do que só aquilo. E o que eles eram agora, o muito mais que eles eram, era monumentalmente gigante, e era o que você viu aconteceu depois com eles dali por diante, no que eles se transformaram.